Nós desejamos um país bem melhor, não é? Atualmente o Brasil está chegando ao topo da desigualdade social, é o nono ou oitavo em desigualdade de renda, de riqueza também, uma concentração muito grande de riqueza. Com a desigualdade que nós temos no Brasil, é impossível haver desenvolvimento, crescimento econômico. A tributação deve ser um instrumento de distribuição de renda, riqueza. E o sistema tributário atual, ele serve exatamente para o contrário. Ele é um Robin Hood ao contrário. Então, tem que pensar uma forma de ter um país inclusivo, um país para todos, uma sociedade do bem viver. E olhando para as experiências históricas dos países que hoje são desenvolvidos e que são desenvolvidos e que alcançaram elevados níveis de bem-estar, que pode ser desenvolvido e ter desigualdade, mas os que têm menor desigualdade, todos eles realizaram gastos públicos assim num montante muito substantivo, aumentaram os gastos públicos e sustentaram esse aumento dos gastos públicos em políticas universais, principalmente de saúde, de educação, mas também de moradia, de transporte, suportaram esses gastos públicos com um sistema tributário progressivo. O que quer dizer isso? Que cobra mais dos ricos e menos dos pobres. Uma das formas que no Brasil o rico paga menos imposto que o pobre é a isenção da distribuição de lucros e dividendos. A empresa paga o imposto de renda sobre o seu lucro, mas quando ela distribui esse lucro para os seus sócios, o sócio que recebe esses dividendos não paga nada, não paga nenhum centavo. Isso até 1995, eles pagavam 15%. A partir dali ficou isento. Então, se nós fizemos um cálculo, se voltássemos a tributar a distribuição de lucros e dividendos no Brasil, poderíamos arrecadar 90 bilhões de reais ao ano. Isso ajudaria muito para melhorar reduzir a nossa desigualdade social no Brasil e investir recursos na assistência social, por exemplo. Essa é a relação que existe entre uma reforma tributária progressiva e o desenvolvimento que nós queremos. Se o país quer ser um país, se o nosso Brasil quer ser desenvolvido, ele precisa superar esse sistema tributário regressivo, que cobra muito mais dos mais pobres por meio dos impostos que estão embutidos nos bens e nos serviços que a população consome e que não cobra quase nada dos mais ricos. Então, essa é a relação, essa é uma das reformas que nós estamos devendo para o nosso povo. É uma das reformas estruturais importantes no rumo do desenvolvimento econômico, social, inclusivo, né? Uma tributação que respeite também, que interaja com a questão do meio ambiente, né? que iniba o consumo de produtos danosos e a produção de produtos danosos ao meio ambiente. Essa é a importância da questão tributária. Então ela é importante para desconcentrar renda, ela é importante para redistribuir riqueza, né? Não haverá um país com um futuro melhor, socialmente melhor, sem uma reforma tributária. Qual que é o principal problema do nosso sistema tributário? Se a gente assistir o que passa na televisão, em algumas revistas semanais, eles vão dizer o seguinte: nossa carga tributária é das mais altas do mundo, nós temos um número enorme de impostos. Nada disso é verdade. Nossa carga tributária não é a mais alta do mundo. Por exemplo, hoje nós temos 32% a gente arrecada em relação às riquezas que o Brasil produz. Mas isso quer dizer uma média, não quer dizer que todo mundo paga isso. O que acontece na prática é que os mais pobres pagam muito mais, porque essa tributação está embutida no preço dos bens e dos serviços. Alguém que ganha um salário mínimo, às vezes gasta mais de um salário mínimo para viver. Se endivida, os parentes socorrem. Essa pessoa consome tudo e um pouco mais. Então, tendo uma carga de impostos aí nos bens e serviços, essa pessoa que paga mais.
e aqueles que ganham muito. Os que ganham muito, sobra dinheiro, né? Então a carga tributária desses é menor. Bom, esse 32% em média, ele é menor do que a tributação da OCDE, dos países em desenvolvimento e desenvolvidos, que está em 34%. Essa carga tributária de 32%, ela é menor do que a média dos países desenvolvidos em desenvolvimento, os países membros da OCDE, que é de 34%. Mas tem países com carga muito mais elevada. Aqueles países que têm um estado de bem-estar consolidado, tem uma carga até de 50%. É o caso da Dinamarca, por exemplo. A Dinamarca tem uma carga próxima a 50%, e o imposto de renda da pessoa física representa metade dessa carga tributária. Então o principal problema da nossa carga tributária não é o tamanho, é quem paga a conta, sobre quem ela recai. Ou seja, nesses países, quem tem mais renda paga mais proporcionalmente do que quem tem menos renda. E isso se chama sistema tributário progressivo. E o que nós não temos no Brasil é isso, nós temos um sistema tributário regressivo. Por exemplo, o Brasil e a Alemanha. Os dois países têm cargas tributárias semelhantes. O Brasil, 32% em relação às riquezas que produz. A Alemanha, 34%. Só que enquanto no Brasil são destinados em média $3.000 por ano para os gastos públicos, para as políticas sociais, na Alemanha o valor é 5 vezes maior, são $15.000 por ano, porque é uma economia já mais desenvolvida. Uma outra diferença fundamental, como a gente tinha dito, no Brasil 50%, depende do critério, até 60% do que se arrecada se extrai dos impostos que estão embutidos nos bens e serviços, nos alimentos, por exemplo, nos remédios, né? No sistema de telefonia, no transporte, né? Tudo tem imposto. Então você consome no preço daquele bem ou serviço, tem uma parcela de imposto. E nesses países desenvolvidos, a tributação que incide, que repercute sobre o consumo, é de 32% em média. É uma diferença muito grande. Em contrapartida, eles vão ter uma tributação da renda, que ultrapassa 1/3 da arrecadação, e nós vamos ter uma tributação da renda de mais ou menos 21%. Né? O patrimônio é a mesma coisa. Nos países desenvolvidos, você tem tributação pesada de herança. Ela é progressiva. Uma pequena herança não é tributada, mas uma grande herança chega a ser tributada com percentuais de 50%, até maiores. Né? E no Brasil, o maior percentual é de 8%. O patrimônio, por exemplo, um grande latifúndio, o Brasil é vice-campeão mundial de concentração de terras. E o imposto territorial rural arrecada alguns milésimos, né, da arrecadação federal. Uma outra forma que faz com que as pessoas mais ricas e as grandes empresas, principalmente as transnacionais, faz com que eles paguem muito pouco imposto, é a evasão e a elisão fiscal. Evasão e elisão fiscal são formas de evitar o pagamento de impostos ou reduzir o pagamento de impostos. E principalmente se faz isso a nível internacional, ou seja, nas importações e exportações. Como que é feito isso? Por exemplo, a evasão, ela é considerada sonegação, é chamada também de sonegação, enquanto que a elisão fiscal é um planejamento que utiliza meios legais para pagar menos ou reduzir totalmente o imposto das grandes empresas multinacionais. Como você faz isso? Como elas fazem? A curiosidade sempre é como fazem essas empresas? Isso é feito através da manipulação de preços nas importações e nas exportações.
Vou dar um exemplo prático. Nas exportações, uma empresa brasileira, por exemplo, que exporta minério de ferro para um cliente lá da China, vamos supor, ela cria uma subsidiária, uma filial, num paraíso fiscal, como por exemplo a Suíça. E vamos supor que a tonelada de minério de ferro seja $100. O que a empresa brasileira faz? Ela exporta esse minério de ferro para a China, mas ela vende, ela emite os documentos como se ela estivesse vendendo para a sua própria filial na Suíça. E ela vende a preço de $30 a tonelada. E a filial que está na Suíça, onde é o paraíso fiscal, ela revende esse mesmo minério de ferro para o cliente final lá na China a um preço de $100 a tonelada. O que aconteceu aí nessa operação? O cliente da China pagou os $100 para a nossa filial na Suíça. Pagou $100. A Suíça vai ficar com $70 e vai pagar a empresa brasileira apenas $30. Ficou 70% do lucro na Suíça e veio apenas 30% do lucro para a empresa brasileira. Se veio apenas 30%, vamos pagar imposto aqui apenas sobre 30%. Então houve aqui uma transferência de lucro para um paraíso fiscal, que é a Suíça, no caso, né? É considerado paraíso fiscal aquele país ou território que tributa a sua renda ou não tributa nada. Tributa abaixo, valores muito reduzidos, então abaixo a zero tributação ou uma taxa muito baixa é uma das características de um paraíso fiscal. Outra característica de um paraíso fiscal é que ela tem um sigilo fiscal e bancário absoluto. Não tem transparência sobre quem são os seus verdadeiros donos. E também ela não troca informações fiscais com outros países. Então é um esconderijo onde as pessoas ricas e as transnacionais escondem as suas riquezas, omitindo impostos em seu país. Há um estudo de uma organização internacional, se não me engano, chama Tax Justice Network, que fez um estudo em 2012 ou 2013, que estimou o valor da riqueza escondida em paraísos fiscais e chegou ao número de entre 21 a 32 trilhões de dólares. Disso, o Brasil teria uma participação de 520 bilhões de dólares de riquezas escondidas lá fora, nesses paraísos fiscais. A principal diferença num sistema tributário, de um sistema tributário progressivo, como é nesses países que tem uma desigualdade menor, e um regressivo, a gente pode verificar como é que esse país trata a tributação da renda, não é? No pós-guerra, a Inglaterra chegou a estabelecer percentual de imposto de renda para os muito ricos de 98%. Eram chamadas de percentuais ou alíquotas confiscatórias. O que o Estado está dizendo para a sociedade quando estabelece 98% de tributação sobre a renda dos mais ricos? Está dizendo o seguinte: a desigualdade é intolerável. Os Estados Unidos, que são citados como grande exemplo, né, de país desenvolvido, entre 1932 e 1980, teve um percentual médio para os ricos, não para a classe média nem para os pobres, um percentual máximo de 72% em média do imposto de renda. Eles chegaram a 94%. Né? Então essa é a ideia. E os mais pobres? Os mais pobres não têm que ter incidência. Agora, a hora que a sociedade se torna mais igual, então é uma tendência de que todos paguem o imposto de renda. E como é que é no Brasil? No Brasil, nós já chegamos a ter um percentual de 65% para os ricos. Isso durante o governo João Goulart.
No próprio período militar, nós tivemos percentuais de 60%, de 50%. Quando o Sarney estava no final do seu governo, o percentual era 45%. Foi promulgada a chamada Constituição Cidadã, que traz um arcabouço de direitos sociais importantes, de políticas universais, pois estava fresquinha a aprovação da Constituição e o Sarney derruba o percentual máximo do imposto de renda, aquele que vale para os ricos, de 45% para 25%. Quando ele fez isso, ele já estava atendendo ao começo daquele processo de reformas neoliberais que vieram para o Brasil. Fernando Henrique Cardoso, em 95, faz uma desoneração completa da renda dos mais ricos. Por que completa? Aqueles que recebem lucros ou dividendos de pessoas jurídicas, sejam pessoas aqui do Brasil ou estrangeiros, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, eles ficaram isentos do imposto de renda. Não precisam pagar nada. Essa é a regra que vale hoje. Por isso, o nosso imposto de renda, ele tributa apenas os assalariados. Até a faixa de 40 salários mínimos por mês, ele é progressivo, ele cobra um pouquinho mais de quem ganha mais. A partir daí, tendo em vista que os empresários não pagam nada de imposto de renda, ele é regressivo. Então nós temos uma curva que parece um chapéu. Só o Brasil, a Estônia e a Lituânia é que tem essa isenção do imposto de renda para os lucros e dividendos recebidos pelos empresários. Qual que é o problema disso também? O problema é que isso incentiva as empresas a induzirem os trabalhadores a se constituírem como pessoa jurídica. O trabalhador, por exemplo, faz manutenção da máquina do banco. Em vez de ele ser contratado pelo banco e ter os direitos sociais, o banco empurra ele para formar uma pessoa jurídica. Ele vai receber sob a forma de lucros, entre aspas. Não são lucros, é como se fosse o salário dele. Mas ele não vai ter direitos sociais, não vai ter férias, não vai ter 13º, né? E o banco não vai ter que pagar as contribuições previdenciárias. Estabelecendo alguns controles internos e criando uma legislação que combata, por exemplo, os paraísos fiscais. Nós não podemos colocar uma penalidade para as empresas que importam, fazem transações com paraísos fiscais. Podemos restringir as compras, colocar uma taxa de imposto elevada para quem transaciona com paraísos fiscais. E uma série de medidas podem ser tomadas para, pelo menos, para coibir, para reduzir o problema. Mas a governança internacional ela é fundamental para enfrentar o problema de forma conjunta. Isso se trata de uma decisão política, nacional e internacional. E sem enfrentamento desse problema de forma conjunta, é difícil reduzir a pobreza no mundo. Esse deve ser um dos objetivos que o mundo busca para reduzir a desigualdade no mundo. Então, eu acho que a gente tem um caminho pela frente, muita coisa a fazer, mas o Brasil não precisa esperar a construção. Já pode fazer muitas medidas a nível de legislação e de fortalecimento das suas instituições. Bom, o resumo da proposta do Projeto Brasil com relação ao sistema tributário é que nós temos progressividade, ou seja, o imposto, o tributo seja cobrado de acordo com a capacidade econômica, que os pobres não paguem, até melhorarem sua condição social, que a classe média pague na sua medida e que os ricos paguem uma conta maior, porque ao fim e ao cabo essa é a questão central da tributação. Quem vai financiar o Estado e as suas políticas sociais? Como diz o intelectual americano Noam Chomsky, nos últimos 40 anos, os próprios Estados Unidos, principalmente por meio da tributação, de empurrar o fardo dos impostos dos mais ricos para a classe média e para os mais pobres, se tornou um governo dos ricos, uma plutocracia, com concentração de renda, riqueza
e poder. Então, para haver desconcentração de renda, riqueza e poder, tem que ter um sistema tributário que faça essa função. E para combater esse problema dos paraísos fiscais, a sonegação tributária internacional, é fundamental fortalecer o fisco, que é a soberania do Brasil, com vista a reduzir essa desigualdade e essa injustiça fiscal.